Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer aí um assunto polêmico, um assunto que acho que todo dev já são as três tretas do dev, CLT versus PJ, por qual linguagem começar e a questão da regulamentação. São as três maiores tretas que todo dev já discutiu, né? Então, tem muito vídeo aí por aí já falando sobre o CLT e PJ de vários pontos diferentes e eu resolvi trazer o meu, né? Eu já tive a experiência aí de trabalhar com os dois, CLT e PJ, e eu quero trazer aí as minhas experiências. Acho que é uma coisa que sempre é interessante a gente, né, falar sobre as nossas experiências. Então, vou começar aí explicando como eu comecei na carreira de programação. Quando eu tinha 18 anos, eu abri a minha loja de informática. Eu trabalhava com assistência técnica. Então, eu tinha um CNPJ, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, abria a loja de 8 às 18 e foi assim de 2015 até 2018. Quando chegou o início aí de 2018, eu estava estudando programação já na faculdade e tal, e já programava algumas coisinhas. Resolvi entrar no ramo de programação. Falei, cara, tem aqui a minha assistência técnica tá estabilizada, tá legal, mas eu quero migrar, eu quero trabalhar com programação. Então eu comecei PJ, tá? Comecei na programação como PJ. É, e aí eu peguei a minha empresa, comecei a oferecer serviços aí para os meus clientes que eu já tinha de programação, né? Trabalhei em alguns softwares pequenos, fiz um software de assistência técnica também, gerenciamento de assistência técnica em Windows Forms, vendi ele para vários estados e tal. E depois eu peguei alguns contratos, até quando foi o final ali, né, início do segundo semestre de 2018, eu peguei um grande contrato, tá? Na verdade, era um grande projeto. É, e o que acontece? Esse projeto, eu calculei ele inicialmente de entregar com 6 meses. Então, eu dei um valor muito abaixo para o meu cliente, tá? E como eu calculei errado por falta de experiência, eu entreguei o projeto em 1 ano e meio. O que aconteceu com isso? Eu obviamente quebrei, porque era um projeto que ocupava todo o meu tempo e eu não tinha capital de giro ali. Então eu quebrei. Depois que eu entreguei esse projeto, eu não tinha mais forças ali para continuar como PJ, por diversos fatores até pessoais, e fui para CLT. Ali eu tive a minha primeira experiência CLT. Então eu migrei de PJ para CLT, eu segui um caminho incomum para a maioria das pessoas. Fiquei no CLT de março de 2020 até o início, fevereiro ali de 2021. Recebi uma proposta para ir voltar para PJ, né? Peguei um contratinho aí até o final de 2021 e fui para PJ. Nesse contrato, eu recebi um valor fixo mensal, mas eu comecei a extrapolar nas horas trabalhadas, tá? Então eu trabalhava muito, 12, 14 horas por dia, e eu fiquei desgastado, dei burnout, e foi assim uma experiência boa no quesito profissional, mas cansativa demais. Quando chegou em dezembro, o contrato acabou, eu
tirei férias por minha conta, não renovei contrato, e no meio desse período a empresa que eu trabalhava CLT me chamou para voltar e eu voltei, não renovei o contrato com o pessoal lá e voltei a trabalhar CLT, que é onde eu trabalho atualmente. Eu trabalho na empresa e lá é CLT. Então, dito isso, contando essa minha história para vocês, o que que eu tirei de conclusões e o que que eu gostaria de passar para vocês. Não é verdade absoluta, não sou o dono da razão, mas é a experiência que eu tive e que eu gostaria de compartilhar. Bom, PJ é bom, é legal, mas exige os seus cuidados, tá? Muita gente prega aí que PJ é as mil maravilhas, mas nem sempre. Você tem que ter cuidado para fazer o contrato, tem que ter cuidado com a contabilidade, né? Como programador nunca tive problema com a receita, mas quando eu tinha loja eu já tive, então tem que ter cuidado com contabilidade. É, tem que ter cuidado com gestão financeira enfim, horas trabalhadas, é muito complicado o PJ. E, principalmente, para quem está começando, galera, PJ para quem está começando, a maioria das vezes vai ser fria, tá? Por que eu digo isso? Você tem pouca experiência de mercado, ah, a diferença de valores de CLT e PJ, quando você coloca na balança, não é tão grande, né, quando você está começando, e você tem muito pouco suporte, tá? Então, a CLT, ela oferece suas seguranças também. Então, não é a CLT é coisa de quem é tapado e tal. Não é, galera. A CLT te oferece seguranças que o PJ não tem. Então, para quem está começando, é sim um caminho interessante. Então, não, mais uma vez eu digo, não é verdade absoluta, é o meu ponto de vista e as minhas experiências. Já tive decepções com PJ, sim, mas reconheço que o CLT tem as suas limitações, tem as suas desvantagens, tá? Então, assim, voltaria a trabalhar PJ? Sim, mas com de forma planejada, com um contrato bem feito, com um contrato e valores bem estruturados, tá? Se você tem uma pesquisa do pessoal do canal CDF, que eles mostram que a diferença de CLT e PJ para quem tem nível júnior e pleno não é tão grande não, tá? Pode ter vagas que sim vão oferecer, mas pela pesquisa deles lá não é tão grande. Eu vou ver se eu acho o link aqui, deixo na descrição para vocês verem depois. Então assim, analisa. E pelo que eu vi, assim, o mercado para quem é júnior, cara, tem muita vaga CLT e muito pouco PJ. Então é algo a se analisar, tá? Outra coisa, você tem que pensar que quando você é PJ, você tem que cuidar de várias coisas, como contabilidade, como questão de contratos, tá? Tem que gerenciar suas horas trabalhadas, porque, cara, você é júnior, tem muita coisa para aprender. Então, você é pleno, ainda tem muita coisa para aprender. Eu sou pleno hoje, eu tenho muita coisa que eu preciso aprender. Então, assim, quando a gente não tem uma carreira já assim avançada, com muitos anos de experiência, você tem que ter um tempo de estudo maior para correr atrás ali né, que é muita coisa para aprender e tal. Então, se você trabalha 12, 14 horas por dia, vai chegar um momento ali no projeto que provavelmente você vai estagnar ali no seu aprendizado e não vai aprender tanto como se estivesse estudando, como se estivesse
fazendo um curso, tirando uma certificação, enfim. Então, eu indico fortemente a CLT para quem está começando. Mas tudo deve ser analisado, tá? Então, assim, a CLT tem a questão de imposto? Tem. Mas quando você está começando, cara, o seu salário não vai ser tão alto também. Então, isso não vai ser um problema. É, então, pessoal, assim, é isso, tá? Eu queria mostrar aí meu ponto de vista, não vou ficar prolongando. Em resumo, é sempre analisar, tá? E pensar nisso daí, tá? Não ir na moda de, pô, CLT é coisa do passado, CLT já passou. Não, cara. Sabe, a CLT tem seus benefícios e principalmente para quem está começando aí, acho que é um bom caminho. Não me arrependo de ter começado como PJ, sinceramente, porque acho que foram experiências que me ajudaram a crescer, né? Mas eu poderia ter evitado muitas coisas que eu passei. Então, acho que para quem está começando, para quem quer uma evolução menos doída, menos sofrida, siga a CLT e depois que você tiver uma experiência, talvez você comece ali com freelas e tal, vai para o PJ, tá? O PJ é um caminho bom, é um caminho que acho que cada vez mais vai tender a ter melhores opções de contrato, até para quem quer trabalhar aí para empresas do exterior, o caminho é PJ. Então, é isso, pessoal. Queria trazer essa reflexão aí e falar um pouco da minha experiência com o PJ e CLT. Então, é isso, gente. Até a próxima. Fui.